É uma concepção muito comum que os principais textos religiosos do cristianismo, islamismo e judaísmo estejam cheios de histórias envolvendo anjos e demônios. Alguns deles são de fato nomeados e mencionados, no entanto, ainda menos são elaborados. A maioria do que sabemos vem de estudiosos religiosos e historiadores que escreveram textos complementares para preencher essas lacunas, o que significa que existem relatos variados e várias discordâncias. Samael é um anjo retratado de várias maneiras diferentes e será o tema da discussão de hoje, enquanto tentamos desvendar alguns dos mistérios por trás do que muitos se referem como o anjo da morte. Alguns podem se lembrar do vídeo em que discutimos Lilith, mencionamos Samael em relação à queda de Adão e Eva. Essas escrituras predominantemente vêm do que é conhecido como o Segundo Templo, que durou de 516 a.C. até cerca de 70 d.C. O Talmud e seus textos circundantes colocam Samael como membro do exército de anjos à disposição de Deus, conhecido como a hoste celestial. É comum referir-se a ele aqui como o chefe dos Satanás. No entanto, Satanás aqui não se refere a Satanás, o diabo, ou Lúcifer. É usado para se referir ao título, que muitos acreditam significar uma variedade de coisas, de acusador a inimigo ou adversário. É justo assumir que, aqui, o título se refere ao adversário gracioso do homem, que é o pecado, afinal de contas, Samael é o chefe dos anjos do pecado. Muitos textos comparam Samael a Azazel e Lúcifer, no entanto, nesses exemplos particulares, ele pode não ser um anjo que você gostaria de encontrar, mas ele ainda é um servo de Deus. Nos ensinamentos do Rabino Eliezer e de vários outros, é Samael, e não Lúcifer, quem é acusado de tomar a forma de uma serpente e seduzir Eva no jardim do Éden. Alguns até vão tão longe a ponto de dizer que Eva foi seduzida por Samael e que Caim nasceu dele, fazendo de Samael o pai. A história difere em relação à serpente. Alguns acreditam que Samael se transformou em uma serpente, enquanto outros acreditam que ele simplesmente usou a serpente para fazer sua vontade. Existem até algumas variações mais selvagens em que Samael cavalgou uma serpente gigante como um camelo. Em Baruque 3, ou no Apocalipse grego de Baruque, depois de orar por respostas, um anjo é enviado por Deus para acompanhar Baruque pelos céus e dar a ele as respostas que procura. No terceiro céu, ele pediu ao anjo que lhe mostrasse a árvore que levou Adão ao erro. E o anjo disse a ele: é a videira que o anjo Samuel plantou, onde o Senhor Deus ficou irritado e o amaldiçoou, a ele e a sua planta. Novamente, vemos a noção de que a árvore e os frutos não foram colocados no jardim por Deus, mas sim por Samael, e dado a reação de Deus, fica claro que isso não foi feito a seu pedido. Assim, a queda do homem pode ser parcialmente atribuída a Samael. Muitos dos textos em que Samael aparece são ou escrituras hebraicas ou Midrash. No entanto, o Apocalipse grego de Baruque é um livro que muitos acreditam ter sido retirado da Bíblia. Em Roma, no entanto, Samael era visto como um anjo guardião e uma figura protetora positiva. Nas histórias que unem Lilith e Samael, vemos que ele vira as costas para Deus, e assim, começamos a ver a ideia de que Samael estava ligado aos demônios tanto quanto aos anjos. Quando Lilith se rebelou contra Deus, ele temeu que, junto com Samael, inundasse a terra com demônios, então Samael foi castrado, mas não antes de ser capaz de gerar um exército de prole demoníaca. No céu, Samael é descrito como provocando inveja e criando hostilidade entre a delegação santa. Samael espalhando a dúvida nos ensinamentos de Deus se estende fora do céu. No caso do sacrifício de Isaque, quando Deus diz a Abraão que ele deve sacrificar seu filho Isaque, Abraão, como era de se esperar, questiona essa decisão. Lá, para semear as sementes da dúvida e convencer Abraão a desobedecer a Deus, está Samael. Quando Abraão rejeitou a oferta de Samael, este foi diretamente para sua esposa, Sara, e disse a ela que seu filho Isaque havia sido sacrificado. A notícia matou-o imediatamente. Existe uma história de um cabalista espanhol que afirma ter conseguido amarrar Samael. Ele invocou Samael em nome de Deus e o prendeu, colocando uma coroa em sua cabeça que dizia: o nome de teu mestre está sobre ti. No entanto,
Samael conseguiu enganar o cabalista e se libertar. Nesses ensinamentos cabalísticos, existe o conceito das Qlepote, também conhecidas como a árvore da morte, o oposto da sagrada Sefirot, ou a árvore da vida. Elas representam os 10 atributos divinos, enquanto as Qlepote representam o mal e a impureza. Samael é descrito como o chefe dos 10 demônios do mal que se opõe à árvore da vida. Se voltarmos ao trabalho de Gustav Davidson, ele divide o nome em duas partes, Sam, que significa veneno, e Eu, que significa anjo, o que explica por que um dos muitos títulos dados a Samael é o veneno de Deus. Samael é o anjo responsável por trazer o veneno da morte ao mundo. Agora, isso também pode se referir ao seu papel como o anjo da morte ou talvez até mesmo a sua união com Lilith. A disseminação dessa prole demoníaca pode ser vista como veneno. Quando discutimos o livro de Enoque, o líder dos observadores era o anjo Samiasa. Dado a semelhança de nomes, muitos acreditam que Samiasa e Samael se referem à mesma entidade. A descrição de Gustav Davidson é a seguinte: nos segredos de Enoque, ele é o príncipe dos demônios e um mago. Samael tem sido considerado tanto bom quanto mal, como um dos maiores e como um dos espíritos mais vis que atuam no céu, na terra e no inferno. Por um lado, dizem que ele é o governante do quinto céu, por outro lado, ele é a grande serpente com 12 asas que arrasta após si, em sua queda, o sistema solar, de forma semelhante à forma como Lúcifer é representado como um grande dragão. Samael era uma entidade com 12 asas de alguma forma, seja um dragão, serpente ou algo mais. Isso nunca é realmente elaborado. Existem algumas passagens que discutem a posição de Samael antes de sua traição, antes de sua derrota. Nessa guerra, Samael ocupava um lugar mais alto do que as criaturas celestiais e os serafins, o que indica um alto nível de importância e confiança por parte de Deus. Novamente, podemos ver que Samael é uma figura que confunde a maioria dos estudiosos, não apenas por causa de sua estreita ligação com Lúcifer, mas também porque não se sabe se ele deveria ser colocado no céu ou no inferno, se ele é um servo ou um adversário de Deus. No livro de Baruque, pelo papel que desempenhou na queda de Adão e Eva, ele é amaldiçoado para se tornar Satanás. Samael também faz uma aparição no testamento de Moisés. Aqui, Moisés relembra ter visto 2 anjos, cada um deles com 5.000 parsangs de altura. Um parsan equivale aproximadamente a 3 milhas. Olhar para esses gigantes deixou Moisés desconfortável, mas o anjo Metatron apareceu para abraçá-lo como um favorito de Deus e assegurou a Moisés que não havia nada a temer. Moisés então encontrou outro anjo, que teria levado 500 anos para percorrer a distância igual a ele. E desde a coroa de sua cabeça até as solas de seus pés, ele estava coberto de olhos brilhantes. Quando Moisés perguntou quem era esse anjo, Metatron respondeu: este é Samael, que retira a alma do homem. Na crença agnóstica, Samael é chamado de o primeiro pecador, cujo nome significa Deus cego, o que também se aplica aos seus seguidores, em uma comparação direta com o diabo cristão. Aqui, ele aparece como uma serpente com rosto de leão. No Alcorão, ele é comparado a uma figura conhecida como Samiri, que também é acusador e enganador. Antes de olhar para Samael em detalhes, eu sabia que ele era uma figura polarizadora e confusa, o anjo que serve a Deus em uma tarefa ingrata contra o pecado do homem ou o rebelde que se tornou um príncipe demoníaco e foi temido pela humanidade. Eu esperava que, no final, tivesse uma resposta mais definitiva sobre quem era Samael. No entanto, como vimos hoje, esse não é o caso. A maioria dos relatos escritos varia ou se contradiz a ponto de ser seguro assumir que ninguém realmente sabe quem era Samael ou qual era o propósito que ele deveria cumprir. Para resumir as descobertas de hoje, após investigar Samael, posso confirmar que ele é de fato uma figura polarizadora e confusa. No entanto, espero que você tenha aproveitado este vídeo de qualquer maneira. Como sempre, eu fui seu anfitrião, Mitologia e Ficção Explicada.